Por que eu existo? Com certeza, você já deve ter feito essa pergunta para mais pessoas ou para você mesmo. Por que eu existo? Perguntas como estas se fazem quase todos os dias por pessoas frustradas por nada dar certo em suas vidas. São pessoas que ainda não descobriram o propósito ou a razão da sua existência. Pessoas nessa situação fazem essa pergunta: Deus, por que eu existo? Segundo dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde, 32 brasileiros se suicidam diariamente. No mundo, ocorre uma morte a cada 40 segundos. Muitas dessas pessoas sentem tanta tristeza no coração que chegam a perguntar: Deus, por que eu existo? Se a minha vida se resume em sofrimento, em nada dá certo. Calma, tem uma palavra de Deus para você. Se hoje você existe, é porque Deus tem um propósito em sua vida. Não importa se você imagina ser o resultado de um erro do passado ou de outra situação. O importante é que você vive. Se você vive, é pela vontade de Deus. Independente de como você veio ao mundo ou o que você esteja passando, você é o resultado da vontade perfeita e agradável de Deus. Nada em seu corpo ou em uma situação que você esteja enfrentando é por acaso. Saiba que Deus tem um propósito para tudo em nós e em nossa volta. Para isso, é preciso termos um relacionamento com Ele, em adoração e obediência à sua palavra. Se assim você fizer, com certeza você irá entender a razão da sua existência. João capítulo 1 e o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe nos céus ou na terra é para declaração ou proclamação da glória de Deus. Se existo, é para a proclamação da glória de Deus. Foi com esse propósito que Ele criou todas as coisas, pois só a Ele toda a glória. Salmos 150, verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todos os seres vivos devem louvar ao Senhor, que os criou com esse propósito. Você existe porque Deus achou graça em criar o homem no jardim do Éden. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o Senhor soprou em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Eu existo, então tenho fôlego de vida, com o propósito de louvar ao Senhor. Existo para proclamar ou declarar a glória de Deus e louvá-lo de todo o meu coração. Pois a razão da minha existência não está no acaso ou em algum erro ou algum acidente cósmico. Não. A razão da minha existência está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Isaías capítulo 44, versículo 2. Eu, o Senhor, sou o seu Criador, e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Deus já te conhecia, antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para que você fosse um profeta para as nações. Ele sabia exatamente como você seria. Nada em você foi por acaso. João capítulo 1 e o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Salmos 150, verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todos os seres vivos devem louvar ao Senhor, que os criou com esse propósito. Você existe porque Deus achou graça em criar o homem no jardim do Éden. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o Senhor soprou em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Isaías capítulo 44, versículo 2. Eu, o Senhor, sou o seu Criador, e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Deus já te conhecia,
antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe. João capítulo 1 e o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todos os seres vivos devem louvar ao Senhor, que os criou com esse propósito. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Deus já te conhecia antes mesmo que você fosse formado no ventre da sua mãe. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e o separei para que você fosse um profeta para as nações. Ele sabia exatamente como você seria. Nada em você foi por acaso. Você é obra das mãos de Deus. Não importa se você imagina ser o resultado de um erro do passado ou de outra situação. O importante é que você vive. Se você vive, é pela vontade de Deus. Independente de como você veio ao mundo ou o que você esteja passando, você é o resultado da vontade perfeita e agradável de Deus. Nada em seu corpo ou em uma situação que você esteja enfrentando é por acaso. Saiba que Deus tem um propósito para tudo em nós. João capítulo 1 e o versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Tudo que existe nos céus ou na terra é para a declaração ou proclamação da glória de Deus. Se existo, é para a proclamação da glória de Deus. Foi com esse propósito que Ele criou todas as coisas, pois só a Ele toda a glória. Salmo 150, verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Todos os seres vivos devem louvar ao Senhor, que os criou com esse propósito. Você existe porque Deus achou graça em criar o homem no jardim do Éden. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E o Senhor soprou em suas narinas, e o homem passou a ser alma vivente. Eu existo, então tenho fôlego de vida, com o propósito de louvar ao Senhor. Existo para proclamar ou declarar a glória de Deus e louvá-lo de todo o meu coração. Pois a razão da minha existência não está no acaso ou em algum erro ou algum acidente cósmico. Não. A razão da minha existência está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Se você está curioso para entender mais sobre a razão da sua existência, eu te convido agora a você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, aonde você estiver assistindo este vídeo. Aceite ao Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E com certeza você encontrará a razão da sua existência e ainda será presenteado com uma salvação. Se você gostou desse vídeo, faça aí o seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Deus o abençoe e até a próxima.